Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós rogamos e invocamos a Tua presença entre nós, muito agradecidos pelas horas sagradas do Teu santo dia, rogando que o Senhor venha abençoar-nos com aquela bênção especial que o Senhor reservou para aqueles que guardam os Teus mandamentos. Que possamos encontrar o refrigério pela presença do Senhor nessas primeiras horas do sábado. Que o Senhor nos faça cavalgar sobre as alturas da terra e nos sustente com a herança do nosso pai Jacó. E que ao abrirmos as Escrituras possamos sentir o doce da Tua palavra em nossa boca. E que possa abrir o entendimento, abrir os nossos olhos e os ouvidos e circuncisar o nosso coração para que nós possamos entender a mensagem dessa noite. E entender o tempo e o momento histórico em que vivemos. O Senhor tem aberto verdades para essa geração que anjos desejariam conhecer, mas o Senhor reservou para essa geração. E por alguma razão, Pai, o Senhor nos escolheu para ser recipientes dessa mensagem. Oramos para que o Senhor nos torne atalaias ao comermos o livrinho e ao passarmos pela experiência, que também possamos proclamar em alta voz, como voz de trombeta, a primeira, segunda e a terceira mensagem angélica. Rogamos a presença do Teu Espírito, que o Senhor mova nos nossos corações e nos convença, Senhor, das reformas que precisamos fazer, das mudanças necessárias em nossa vida, para nos prepararmos para o retorno de Cristo. Rogamos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amigos, por uma questão de recapitulação, tem pessoas aqui que não estiveram conosco ontem. Eu queria pedir a ajuda de vocês que estavam aqui ontem, para nós rapidamente recapitularmos alguns pontos que foram trabalhados ontem. Nós estamos lidando com as 7 trombetas no livro de Apocalipse. E eu mencionei que é um assunto que não é muito popular. Muitas pessoas fogem desse assunto porque não entendem. Outras pessoas têm estranhas aplicações dessas trombetas, jogam as trombetas no futuro, depois do decreto dominical, depois do fechamento da porta da graça. Estranhas aplicações, nós vemos as mais diversas entre o adventismo. E quando eu falo diferentes aplicações, eu me refiro a dentro do adventismo, dentro dos muros de Sião. Claro que as outras igrejas também possuem outras interpretações, mas o que nós estamos apresentando aqui, você pode facilmente adquirir um livro chamado Daniel e Apocalipse, por um autor chamado Uriah Smith, e você vai ver que essa era a visão que os fundadores do adventismo, os mileritas, eles tinham. E nós temos que entender que se não fosse pela visão que eles tiveram das trombetas, o movimento adventista não existiria hoje. Nós vamos ver amanhã que uma das trombetas levou um dos mileritas a calcular a queda do Império Otomano. E esse evento, quando aconteceu, 2 anos antes ele conseguiu calcular isso. Quando aconteceu, em 11 de agosto de 1840, o grande conflito nos diz que esse evento deu um impulso fenomenal ao movimento adventista. E que a mensagem adventista foi a todas as estações missionárias no mundo, por causa da predição desse evento em 1840. E se eles, usando o princípio de ano, conseguiram prever a queda do Império Otomano, certamente Jesus voltaria em 1844. Então essa era a lógica. Mas nós vamos trabalhar com isso um pouco amanhã, ao nós olharmos a 5ª, 6ª e a 7ª trombeta. Então, se não fosse pela visão correta que os mileritas tinham em relação às 7 trombetas, nós não estaríamos aqui hoje como adventistas do 7º dia. É triste dizer que essa visão foi sendo deixada de lado, outras visões foram sendo incorporadas e hoje existe uma grande confusão no nosso meio com relação às 7 trombetas. Mas o que nós estamos apresentando aqui não é nada novo. Eu já quero dizer, como hoje nós vamos começar lidando com as trombetas, a minha intenção não é trabalhar muito as datas, né, os marcos, os específicos, se foi desse ano até esse ano, mas
facilmente nós podemos encontrar isso nos livros. Esse livro que eu mencionei do Uriah Smith, você vê as datas históricas que mostram esses eventos. O meu objetivo aqui, nesses estudos, é mostrar que a visão que o Adventismo tinha, e alguns ainda têm hoje, com relação às 7 trombetas, é uma visão que você pode provar da Bíblia. Você não precisa de Uriah Smith, você não precisa do espírito de profecia para sustentar essa visão, mas as Escrituras, elas se sustentam quando nós falamos de doutrina e conhecimento. E eu queria só abrir um parêntese. Quando nós estabelecemos uma doutrina nova, ou um estudo novo, usando as Escrituras, nos foi dito que o método aprovado, o único método endossado por Deus e pelo Espírito de Profecia, é o método que está contido em Isaías 28. Abram comigo lá em Isaías 28. Veja o que o verso 9 nos diz. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender doutrina, ao desmamado do leite ou ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Na versão inglesa, na King James, você tem mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, regra sobre regra. Esse é o método que nós estabelecemos o conhecimento, de acordo com Isaías 28. O que isso quer dizer? Que para você estabelecer uma doutrina na Bíblia, você não precisa do grego, você não precisa do hebraico, você não precisa ter um curso em teologia, ou fazer um mestrado em teologia, em divindade. Porque Deus faz os humildes sábios. Você compara as Escrituras, como Isaías 28 nos ensina, verso por verso, linha com linha. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é estabelecida. E aí você estabelece uma verdade na Bíblia. Agora, infelizmente, a igreja se afastou desse método. E há algum tempo já, algumas décadas já, nós, ao invés de adotarmos o método do texto provado, nós adotamos o método histórico crítico, onde você, para entender as Escrituras, sim, você precisa saber o hebraico, você precisa saber o grego, e etc. e tal. Nada de errado em saber o hebraico e o grego, para enriquecer o texto, ou para, de repente, trazer uma melhor compreensão de certos aspectos do texto, mas jamais para estabelecer uma doutrina na Bíblia. Quantos... Parte disso que o povo que está levando a segunda e terceira mensagem angélica ia estar sobre estudo sobre esse método. Exatamente. Ela diz que aqueles que proclamarem a terceira mensagem angélica estudarão as Escrituras da mesma forma que o pai Miller estudou. Claro, ela estava se referindo a William Miller, e ele estudou usando esse método. Uma vez alguém chegou na casa de Miller lá na costa leste dos Estados Unidos, sabendo da história e de todo o conhecimento que ele teve, e ele pediu, hoje a casa é um museu, você pode fazer tour lá e conhecer, ele pediu para ver a biblioteca de Miller. Quero ver a biblioteca desse fazendeiro que se tornou um grande pregador. E levaram ele para a biblioteca, e lá tinha uma mesa, e uma Bíblia e uma concordância Crudence lá. A concordância que ele usava não tinha hebraico, não tinha grego. A concordância só havia palavras em inglês, onde ocorriam as palavras na Bíblia, a concordância agrupava. E foi assim que ele compreendeu as trombetas, que ele compreendeu o contínuo, que ele compreendeu tantas outras profecias na Bíblia, inclusive os 2.300 anos. E o método do texto provado. Então, nós temos que entender que o Adventismo existe hoje da forma que é, por causa desse método de ensino. Os mais humildes podem compreender e ensinar a Bíblia. Você não precisa fazer um curso de teologia para ser um ministro.
Você não precisa saber grego e hebraico para entender a Bíblia. Então eu quero deixar isso claro. E o meu objetivo é mostrar que através do texto provado, nós podemos estabelecer aquilo que nós já acreditamos em relação às 7 trombetas. Esse é o meu objetivo. Não é realmente provar as datas e os detalhes, mas mostrar o panorama geral e sustentar essa visão através das Escrituras. Então, para esses estudos, eu não vou usar o Uriah Smith. Você pode trazer o Uriah Smith para você acompanhar e ver se está batendo, mas nós não vamos estar lendo, porque você pode ler em casa. Eu dou a referência, você vai ler. E você vê a história, como a história cumpre aquilo que a profecia profetizou. Ok? Então esse é o objetivo. Então me ajudem rapidamente aqui algumas coisas que nós lidamos ontem. Qual é a importância de nós estudarmos as trombetas? Lembra a pergunta? Qual é a importância? Nós vimos que existem algumas importâncias tremendas aqui de nós estarmos estudando. O que significa, o que representa a trombeta? Lembram? O que representa? A voz de Deus. Muito bem, muito bem. A voz de Deus é comparada a uma trombeta soando. E nós vimos que em Apocalipse 1 também a voz de Cristo é comparada a uma trombeta soando. Qual que era a razão de Deus soar como uma trombeta e de Cristo soar como uma trombeta? Lembra que quando João escutou aquela voz de trombeta, ele se virou e o que ele viu? Ele viu Cristo, uma revelação pessoal de Cristo. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma revelação pessoal de Cristo, individual. Nós não vamos ser salvos porque nós pertencemos a um determinado grupo, porque nós acreditamos em determinadas verdades, porque nós cantamos em determinados corais, ou porque nós fazemos isso ou aquilo. Nós vamos ser salvos se nós tivermos uma visão pessoal de Cristo e se aceitarmos Ele como nosso Salvador. Então, a trombeta ela te leva a ter essa visão pessoal de Cristo. E ela também te leva a ver Cristo aonde? No santuário. Pois João viu Cristo no santuário. Ele viu os candelabros e as mobílias do santuário. Então, as trombetas, elas nos levam a Cristo. Desculpa. Nos levam a Cristo. Nos levam ao santuário. Santuário. Aonde mais elas nos levam? A Bíblia, muito bem. Nos levam à Bíblia. Tudo isso nós vimos ontem. Bíblia. E aonde mais? As veredas antigas. O que seriam as veredas antigas? Os marcos iniciais, os fundamentos da nossa fé, a fé dos nossos pais. E quando você estuda sobre as veredas antigas, de forma resumida, os nossos pais colocaram em 2 tábuas. E de acordo com o Espírito de Profecia, foi um cumprimento profético do livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2 diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para aquele que passe possa ler. As tábuas de Abacuque, 1843, 1850, representam as veredas antigas, os fundamentos, os marcos, a fé dos nossos pais. Então as trombetas também nos levam a essas veredas antigas. O bom caminho, que a Bíblia diz, onde nós encontraríamos descanso para as nossas almas. O caminho da santidade, tudo isso conectado com as veredas antigas. O engraçado é que hoje ninguém quer mais saber das veredas antigas. Nós queremos veredas modernas. Nós queremos a música moderna. Nós queremos a comida moderna. Nós queremos as doutrinas modernas. A forma de evangelismo moderno. As batidas modernas.
as vestimentas modernas, etc. e tal. A alimentação moderna. Exatamente. Quando Deus, na verdade, nos diz, assim diz o Senhor, ponde-nos os caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Andai por ali e achareis descanso para as vossas almas. É mais ou menos como Deus dizia no passado para Israel, lembra do tempo em que eu tirei vocês do Egito. Por que Deus estava sempre referindo ao tempo que Ele tirou o povo do Egito? Por quê? Porque ali era a base, era o fundamento, sempre referindo a esse tempo, né? E esse tempo aqui, onde os mileritas pregaram toda essa mensagem e a igreja adventista nasceu, foi o tempo em que Deus nos tirou do Egito também. Como assim, irmão? Bom, o que aconteceu antes de 1798? 1260 anos de perseguição, de trevas espirituais, de supremacia papal. Aquilo ali era o Egito para a reforma protestante. E Deus tinha uma terra especial, da mesma forma que Ele tinha Canaã, a terra gloriosa para os judeus, Deus também tinha uma terra especial para os protestantes, a glória de todas as terras, Estados Unidos da América, uma terra de liberdade. A terra não era gloriosa por causa do povo. Muitos de nós achamos que a Canaã era gloriosa por causa do povo, a igreja que fazia a terra gloriosa. Não. A Bíblia diz que o povo ele corrompeu a terra quando entrou. Estragou a terra. Sujou a terra. Da mesma forma, os protestantes, quando foram para a América, a glória de todas as terras, corromperam a terra. Mas isso não é o nosso objetivo, esse não é o nosso foco, o nosso assunto hoje. Então, muito bem. Uma outra coisa que eu queria lembrar é que nós estabelecemos, pela confusão que existe hoje, nós estabelecemos uma linha de tempo onde as trombetas poderiam estar soando. Qual era a primeira data inicial que nós... 31. Por que essa foi a primeira? Porque quando você abre em Apocalipse 8 e você vê a cena das trombetas, os anjos com as trombetas tocando, João vê os anjos dentro do santuário. E no santuário você vê certas mobílias, e nós determinamos que essas mobílias estão aonde? No lugar santo. E quando que Cristo ascendeu para o lugar santo? 31. Então as trombetas, elas podem tocar a partir dessa data. Não que elas começaram a tocar aqui, mas essa é a primeira data que elas podem tocar. A sétima trombeta começa a tocar quando? Apocalipse 11, você pode ler lá no Apocalipse 11, 1844 começa o som da sétima trombeta. Então, esse é o período de tempo onde você tem as 7 trombetas soando. Então não permita ninguém pegar essas trombetas e jogar depois de 1844. Porque a única trombeta que continua soando até hoje é a sétima. A sétima trombeta continua soando até hoje. Mas é a única. O resto está tudo no passado. Ok? Nós vimos que nesse contexto das 7 trombetas no livro de Apocalipse, as trombetas estão lidando com juízo, com destruição. Okay? É um juízo contra quem? Contra Roma. Pois Roma era o império soberano nessa época aqui. E nós vimos por que as trombetas começaram a soar contra Roma. Porque Roma tinha crucificado. Aquele que leva em cativeiro será levado em cativeiro. Princípio bíblico, Apocalipse 13 e 10. Então, Roma se exaltou a uma posição que nenhuma outra nação jamais se exaltou, que era o fato de crucificar o próprio Filho de Deus. Ok? As 7 trombetas, elas caem, são juízos que caem sobre Roma nas suas 3 fases. Roma pagã, Roma papal
e Roma moderna, que se estenderia até os dias de hoje. Então veja que os juízes não acabaram ainda. Nós ainda estamos sobre a sétima trombeta, sim. Muito bom, muito boa pergunta. Roma pagã, nós entendemos que em 538, quando o terceiro chifre de Daniel 7 foi removido, os ostrogodos, o Roma papal sobe e os 1260 anos começam, certo? Mas em Apocalipse 13, no verso 3, a Bíblia diz que uma ferida mortal seria dada, uma chaga mortal seria dada a Roma papal. Em 1798, na França, muito bem, essa profecia é cumprida. Dessa data, isso é uma pergunta muito importante, porque a partir dessa data, Roma papal, ela perde uma das suas naturezas. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós sabemos que Roma papal, na Bíblia, é chamado do anticristo, certo? Cristo, quantas naturezas Cristo tinha? 2 naturezas. Ele era 100% humano. Ele era 100% divino. 2 naturezas. O anticristo, ele também tem 2 naturezas. Roma papal, durante 1260 anos, ela era 100% igreja e 100% Estado. Era uma combinação da igreja e do Estado. Era a igreja controlando o Estado. Em 1798, a ferida mortal que foi dada a Roma, foi dada numa das naturezas de Roma. Da mesma forma que, quando Cristo morreu, a ferida que Roma deu em Cristo, foi dada em uma das naturezas de Cristo. Pode a natureza divina morrer? Vou repetir a pergunta. Quando Cristo recebeu a sua ferida mortal na cruz, uma das suas naturezas foi ferida. A pergunta é, pode a natureza divina morrer? Não. Então qual foi a natureza que foi ferida? A natureza humana. Quando Roma recebe, o anticristo recebe a sua ferida mortal, qual das 2 naturezas você acha que foi ferida? O Estado, a parte humana. Então aqui nós temos a ferida mortal dada na parte humana, e Roma papal perde a soberania do controle do Estado a partir dessa data aqui. Porém, ela continua sendo uma igreja, até hoje. E qual que é o objetivo do papado? Recuperar o controle, a soberania que ele perdeu. E qual foi o que ele perdeu? O Estado. Por isso, o alerta que a Pena da Inspiração nos diz, na combinação da igreja e do Estado, novamente, nos últimos dias. Dos Estados Unidos fazer a imagem da besta. Ou seja, repetir o que aconteceu durante 1260 anos. Roma moderna é só igreja. Então, Roma moderna, voltando aqui, a partir dessa data aqui, Roma papal perde a sua soberania, porém, ela começa a buscar o controle novamente. E aqui é um estudo à parte, nós estamos perdendo tempo aqui numa coisa que nem estava planejado, mas sempre que Roma assumiu o controle da terra, seja Roma pagã, Roma papal ou Roma moderna, ela precisa conquistar 3 obstáculos geográficos. A história nos mostra isso. Quando você vai em Daniel capítulo 8, você vê que Roma pagã, para ela tomar controle como um império mundial, ela teve que conquistar a Síria, o Egito e a Palestina. Está lá em Daniel 8. Se eu não me engano, verso 9, 10, por ali. Ok? Roma papal,
para ela subir ao trono da terra, também, novamente, 3 obstáculos. Quais foram os obstáculos? Os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Os 3 chifres de Daniel 7. 3 obstáculos. Roma moderna, mais uma vez, nós estamos nesse processo deles conquistarem mais uma vez o trono da terra. Nós sabemos que isso vai acontecer por um pouco de tempo. Roma precisa conquistar 3 obstáculos novamente. E esses obstáculos você encontra nos últimos 6 versos de Daniel 11. Quais são esses obstáculos? O rei do sul, a terra gloriosa e o Egito. Nós não temos tempo para estudar isso. Mas são os 3 obstáculos novamente. Daniel 11:40. Os últimos 6 versos, do verso 40 a 45, são os eventos conectados ao fechamento da Porta da Graça, onde toda essa história da ascensão de Roma moderna está descrita e revelada. Ok? Vamos voltar ao nosso tema, então. Mas muito boa pergunta. Então nós vemos que esse tempo é o tempo em que as 7 trombetas elas soam. Ok? Um tempo a partir de 31, claro. A primeira data possível seria 31. E a 7ª trombeta nós sabemos, de acordo com Apocalipse capítulo 11, que ela começa a soar em 22 de outubro de 1844. Ok? Então essas foram as coisas que nós trabalhamos, as principais coisas que trabalhamos ontem à noite. E nós comparamos essa história aqui à queda de Jericó. Lembram da história de Jericó? O que aconteceu na queda de Jericó? Lá nós temos as 7 trombetas, nós temos eles cercando a cidade 7 vezes, e no final da 7ª vez, a 7ª trombeta tocando, os muros caindo depois que eles deram um grito, um alto clamor, os muros caem. Então nós estudamos essa história e vimos que é uma simbologia que Deus colocou no Antigo Testamento para ilustrar a queda de Roma. Ok? Então Jericó é um símbolo de Babilônia moderna nos últimos dias. E Deus vai usar o seu povo como agente ativo na queda de Babilônia. Não que nós vamos pegar em armas, mas a nossa arma é a nossa espada. E através da pregação das 3 mensagens angélicas, de acordo com as Escrituras, nós seremos também responsáveis na queda de Babilônia. Ok? Muito bem. Então vamos começar o estudo nessa noite, então. Queria que vocês abrissem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 8. Muito bem, veja o que a Bíblia diz aqui no verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então vocês podem ver pelo contexto que as trombetas, o sentido das trombetas é um sentido de juízo, de punição, de castigo contra uma nação apóstata, no caso que nós vimos o Império Romano. Então as trombetas elas contam, em outras palavras, a queda do Império Romano. E os agentes que Deus usou para destruir o Império Romano. Ok? Pergunta para vocês. Pode Deus usar nações ímpias para cumprir os seus objetivos? Tem Deus usado, ou teve Deus usado no passado? Usou Deus no passado nações ímpias para cumprir os seus objetivos? Sim. Você olha a Bíblia, ele chama Ciro, o persa, o meu ungido.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu servo. Porque ele usou essas nações para cumprir os seus propósitos e objetivos. Da mesma forma, nós vamos ver aqui que Deus usa nações ímpias, pagãs, para cumprir os seus objetivos. Ok? Então, a primeira trombeta. O que nós temos na primeira trombeta? Vamos colocar aqui. Primeira trombeta. Vamos botar aqui, segunda. Terceira. E quarta. Bom, a Bíblia diz que quando o primeiro anjo tocou, houve saraiva e fogo misturado com sangue, lançado sobre a terra, foi queimada a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Me deem uns... Quem já viu uma saraiva caindo? Uma chuva de saraiva. Uma saraivada, vamos dizer assim. Que outro termo mais usual nós temos? Ok, mas não é bem pedra que nós usamos. Granizo. Muito bem, granizo. A palavra saraiva em inglês é hail. Hail é granizo, uma chuva de granizo. Ok? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, veja no livro de Salmos, capítulo 11. Veja a quem o fogo, o enxofre e o granizo está reservado aqui. Salmos, capítulo 11, verso 6. Sobre os ímpios, fará chover laço, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Para quem está reservado a chuva de fogo, enxofre e granizo? Para os ímpios. Então isso é importante entender, que as trombetas elas caem sobre os ímpios. E quem são os ímpios? Aqueles que cometem iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Então, mais uma vez, nós podemos estar na igreja, com as nossas gravatas e bíblias embaixo do braço, e viver uma vida de pecado. Não espere que Deus irá nos proteger se nós continuamos pisando e transgredindo a sua lei. A nossa única proteção, o nosso muro de proteção é a lei do Senhor. E o momento em que nós cumprimos e obedecemos a lei, através do poder de Cristo, porque através do nosso poder é impossível. Não espere que você vai vencer o pecado sozinho, porque você vai se desapontar muito rápido. Mas pela graça de Cristo, Ele nos dá a promessa que é possível nós vencermos. Afinal de contas, essa foi a acusação de Satanás, que é impossível obedecer a lei de Deus. Mas Cristo veio e provou que é possível, e Ele nos dá o poder e as ferramentas para nós vencermos. Então, os que recebem os juízos são os ímpios, aqueles que transgridem a lei de Deus, que quebram a lei de Deus. Ok? Agora, esse granizo, essa chuva de pedras, da onde será que ela vem? Notem comigo no livro de Jó. Abram comigo no livro de Jó. E vamos ver se Jó nos dá alguma pista, alguma indicação, alguma referência para nós entendermos esse texto. Veja bem, no livro de Jó, capítulo 38. Jó 38.
Notem com que Jó liga a Saraiva aqui. Existe uma conexão entre a Saraiva e algo mais aqui. Veja bem. No verso 22. Jó 38, 22. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da... Com que Deus... O que Jó está conectando a Saraiva aqui? Com a neve. O granizo, ele é frio, certo? Ele é, na verdade, uma pedra de neve. Inclusive, hoje à tarde, o meu sogro estava me mostrando pedras desse tamanho de granizo que caíram em algum lugar aqui do estado. Uma coisa horrorosa. Uma coisa absurda que eu nunca vi. Já vi o tamanho de bolas de golfe, mas pedras desse tamanho, imagina se cai na cabeça de alguém, é terrível, é fatal. Então, são pedras de gelo, certo? A pergunta é, da onde que vem o frio, da onde que vem o gelo, de acordo com as Escrituras? Voltem um capítulo 37. Veja só no verso 9. Da recâmara do sul sai o tufão. Jó 37, 9. O tufão aqui é um furacão, certo? O furacão, para aqueles que conhecem como que o furacão se forma, do que o furacão precisa para se tornar forte? Precisa de calor. Então, das câmaras do sul vem o tufão, ou seja, do sul tem calor. No sul tem calor. E do norte, diz a Bíblia, vem o quê? O frio. Não, lembrem que Jerusalém, a Palestina, esses escritores, eles estavam no hemisfério norte. Então o frio vem do norte para eles, para nós é o contrário. Para nós o frio vem do sul, certo? E o calor do norte. Para eles e para a Bíblia, o frio vem do norte, do polo norte, do hemisfério norte. No hemisfério norte, do polo norte. Mas o calor vem do sul. Então, da onde que vem o granizo? Da onde que vem a Saraiva? Do norte. Isso é muito importante. Então, vemos aqui. Vem do norte. Saraiva. Vamos botar aqui frio primeiro. Frio. Saraiva. Ok? Agora, qual que é o alvo dessa Saraiva? Nós sabemos os ímpios, certo? Mas de acordo com o texto bíblico, há algo específico. Ele atinge algo específico. O que ele atinge? Veja lá no capítulo 8. Capítulo 8. A terra, mas o que tem na terra que ela atinge? As árvores e a erva. Muito bem. Árvores e a erva. Não, agora, o que representa árvores e a erva? Será que nós estamos falando de árvores literais e erva literal? Vejam o que a Bíblia diz em Isaías 40. Abram comigo lá. Isaías capítulo 40. Notem no verso 7. A Bíblia diz: seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Então vejam que a erva representa o povo, representa pessoas. E as árvores? Bom, existem muitos testemunhos na Bíblia, mas eu vou mostrar um para vocês. Mateus capítulo 3.
A árvore também é um símbolo de pessoas. Mateus capítulo 3. E notem que é 1/3, não são todas as árvores, nem toda a erva, mas 1/3 das árvores e da erva. Não, eu já vou dizer para vocês que esse 1/3 nós vamos encontrar em todas as primeiras 4 trombetas. E a razão que nós encontramos esse 1/3 é que o Império Romano, na época que esses juízos começaram a cair, o Império Romano estava dividido em 3 partes. Foi dividido entre os 3 filhos de Constantino. E essas trombetas elas foram caindo, sendo derramadas sobre a 3ª parte desse império. Ok? Mas você pode encontrar mais detalhes sobre essa história no livro do Uriah Smith. Então, só para resumir aí, o que você está falando é que, além de ter uma aplicação, no caso da primeira também que a gente está falando agora, de modo geral, para o povo, também teve uma aplicação da época de Roma para o Império Romano? Não, veja bem, a primeira trombeta, a aplicação é para o Império Romano na época. O povo aqui é o povo da época. São pessoas. São pessoas que receberam esses juízos, que foram atormentadas por esses juízos. Ok? Então, muito bem. Agora, eu vou deixar para identificar as trombetas quando nós chegarmos até a 4ª. E aí vai ficar fácil identificar cada uma delas. Então, essas são as características da primeira trombeta. Vamos ver os símbolos da segunda trombeta. Ok? Voltem comigo lá. Oh, peraí. A gente não leu Mateus 3. Então vamos lá. Mateus 3. Veja no verso 10. Você pode ler o capítulo aqui depois no seu tempo. Mas veja bem, no verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Bom, João Batista está falando para os fariseus que aqueles que não produzirem frutos são cortados e lançados no fogo. E ele compara o ser humano, que não produz frutos, com uma árvore. E não só ele, Cristo mesmo disse que nós somos árvores e nós precisamos produzir frutos. Ok? Existem muitos testemunhos com relação a isso. Está muito estabelecido, então nós não precisamos perder tempo. Então a árvore e as ervas representam pessoas, representam o povo da época. Ok? Segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8. Verso 8, Apocalipse 8, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus, das embarcações. Ok? Então vejam os símbolos aqui. O segundo anjo toca a sua trombeta. E agora o alvo já não é a terra, mas é o mar. E nós sabemos, de acordo com Apocalipse capítulo 17, deixa eu dar o verso para vocês não precisarem virar lá. Verso 15, que nos fala que águas representam povos e multidões. Mas a Bíblia está sendo mais específica aqui. Porque ela incorpora as naus, as embarcações. Então, se aqui era a terra, aqui é o mar, há uma diferenciação geográfica. Ok? Esse monte pegando fogo, ele vem e ele cai no mar. E ele destrói as criaturas do mar, uma 3ª parte, e as embarcações do mar. Primeira coisa é, o que é esse monte ardendo em fogo que cai sobre o mar? O que é um monte? Veja no livro de Daniel, capítulo 2.
verso 35. Daniel capítulo 2, verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Que monte é esse? Vocês sabem. Que monte é esse? Que encheu a terra inteira? Representa o reino de Deus. Então o monte é um símbolo de um reino. Eu dou para vocês a segunda testemunha. Jeremias, capítulo 51. Jeremias 51. O monte queimando representa um reino. Um reino. Ou, como nós sabemos também, um rei. Pode ser um rei também. Ok? Vejam em Jeremias 51, no verso 24. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte que queima. Quem é o monte que queima aqui? Nesse verso? Um reino. Nesse caso, o reino de Babilônia. Então esse monte que queima, que caiu sobre o mar e destruiu as criaturas do mar e as naus, representa um reino. Ok? Vejam comigo no livro de Lucas, antes de nós escrevermos no quadro, Lucas capítulo 12. E nós já vimos isso no livro de Jó, mas se o frio vem do norte, de onde que vem o calor? Do sul. Lucas capítulo 12. No verso 55. A minha tradução, ela não está fiel a King James. E eu acredito que a maioria aqui, não sei como que vai dizer, mas eu vou ler o texto mesmo assim, porque eu acho que é uma referência muito boa. Verso 55 diz assim: E quando sopra o sul, o vento sul, dizeis, haverá o quê? Oh, vice? Tem gente que diz calma, mas tem outras traduções que diz o quê? Calor. O calor vem da onde? Do sul. Então, se a primeira trombeta veio do norte, a segunda veio do sul e trouxe calor. Ok? Um monte. Um monte de fogo. Por que ela veio do sul? O calor vem do sul. Porque o calor vem do sul. O monte está pegando fogo. Ah, porque o monte está pegando fogo. O monte está em chamas. Está quente. A saraiva, o granizo, frio, vem do norte. O monte pegando fogo, porque veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 8. Pegando fogo. Ele é um calor. E o calor, de acordo com a Bíblia, vem do sul. Então nós vamos ver que essa decodificação de símbolos, ela no final ela se explica. Porque aí você vai na história e você vê que, teve um povo que veio do norte, que cumpriu essa primeira trombeta. Ou esse povo aqui, não, ele veio do sul e ele cumpriu com as características da segunda trombeta. Qual que é o foco dessa trombeta? O mar e as naus. O que é ali, monte? Monte com fogo. O que representam as naus? Economia. Veja comigo no livro de Salmos 107.
Salmo 107. Verso 23. Veja só. O que a Bíblia diz? Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Então as naus é um símbolo, ou são um símbolo da transação comercial e econômica. Um símbolo da economia. O foco da segunda trombeta é as naus. Então há uma ligação com a economia. Sim. Exatamente. Ótima pergunta. O que são as criaturas? Abram comigo no livro de Marcos. Tem o mar e a gente tem as criaturas, as duas coisas, né? Aqui foi na terra. Na terra nós temos árvores, erva. O mar, nós temos as criaturas e as naus. Vejam em Marcos capítulo 16. Muito boa pergunta. Marcos 16, verso que todos nós conhecemos. Verso 15. A grande comissão. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é a criatura? O que são as criaturas? São as pessoas, são os homens. Ok? Muito bem. Vamos avançar, nosso tempo já está acabando. Voltem comigo em Apocalipse, capítulo 8. Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O que nós vemos aqui no terceiro anjo, na terceira trombeta? Nós vemos uma estrela caindo do alto. Tem uma estrela caindo do alto. Claro que nós temos aqui uma estrela caída, mas nós vamos colocar alto só para nós respeitarmos o padrão. Esse vem do norte, esse vem do sul, essa vem do alto. O que é uma estrela? O que representa essa estrela caindo do alto? Um anjo, um mensageiro. Como é que vocês me provam isso? Vocês estão corretos. Tem uma, assim, eu lembrei de um texto, não sei exatamente a referência, acho que é Ezequiel, quando diz que Satanás, para que ele era uma alvorada. Ok, ótimo. Então vocês entendem que uma estrela está se referindo a um líder, a um anjo, um mensageiro. Vejam comigo em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, veja só como nós provamos isso. E a minha intenção aqui, mais uma vez, é mastigar para que vocês possam mastigar para outros. Ok? Em outras palavras, tentar fazer o mais simples possível para que vocês possam ir lá e duplicar. E ensinar outras pessoas também. Por quê? Porque, irmãos, nós vamos ver. Isso aqui, as 4 primeiras, é só um fundamento. Amanhã, quando nós estudarmos a 5ª, 6ª e a 7ª, as coisas vão chegar mais próximas da nossa casa. E nós vamos ver o contexto em que nós vivemos. E nós vamos ver a situação que nós vemos hoje. Se nós pudermos explicar as trombetas, olha só. Você vai ver que essas coisas vão começar a se cumprir na sua vida e na vida de quem você
estiver ensinando. Isso é muito importante, ok? Mas vejam, voltando para a estrela. Apocalipse 12. Vejam só aqui no verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então nós vemos o dragão com a sua cauda arrastando a terça parte das estrelas do céu, lançando sobre a terra. Que estrelas são essas? Os anjos, veja no verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo Satanás, e que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas o que são anjos? Vejam em Salmos. Salmo 104. Salmos 104. Verso 4. Deus faz dos seus anjos espíritos, de seus ministros um fogo abrasador. O que são anjos? Ministros. Mensageiros. Nós vamos ver que na sexta trombeta, na quinta trombeta, nós vamos ver também uma estrela caindo do céu. Um ministro, um mensageiro. O ministro, ele tem uma mensagem, o mensageiro tem uma mensagem. Porém, uma estrela também significa uma outra coisa. Vejam comigo no livro de Números, Números 24. Números 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma o quê? Estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, o que nós temos conectado com uma estrela aqui? Um cetro. Quem que são aqueles que usam cetros? Reis. Que profecia é essa em Números 24? Um cetro, uma estrela procedente de Jacó, um cetro que subiria de Israel. O que Balaão está profetizando aqui? Jesus Cristo. Vejam essa profecia se cumprindo em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns... Eu não gosto da palavra magos, irmãos. Porque magos tem uma conotação ruim, ou uma conotação má, aqui, no português. Você pensa em magos, você pensa em mágica, em magia, em superstição, em espiritualismo. A palavra correta aqui não é magos, é sábios. Os sábios. Os sábios que vieram do Oriente a Jerusalém. Por que eles eram sábios? Porque eles estudavam as Escrituras. Esses magos, ou esses sábios aqui, representam aqueles últimos dias. Estudantes das Escrituras, que o livro de Daniel diz, os sábios conhecerão, mas os ímpios não conhecerão. As virgens sábias, esses homens do Oriente aqui representam os sábios. E veja só o que eles vêm dizendo. Verso 2. Onde está aquele que é nascido, o quê? Rei dos judeus.
porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como assim? Como que eles reconheceram que aquela estrela estava profetizando e apontando ao nascimento do Messias? Porque eles eram estudantes das profecias. E eles reconheceram a profecia de Números 24, que nós acabamos de ler. Que uma estrela procederia de Jacó e um cetro subiria de Israel. Que um rei havia sido prometido aos judeus. E eles eram filhos de Ismael. Eles eram árabes que viviam no Oriente e vieram estudantes das profecias, reconhecendo as profecias. Agora, isso é curioso, porque o próprio povo, os adventistas da época, que tinham as escrituras e o espírito de profecia, não reconheceram o próprio Messias. Acharam que ele era um impostor, que ele estava dividindo a igreja, que ele tinha um ministério independente, que era isso, que era aquilo, e acabaram crucificando ele na cruz. O próprio povo. Mas haviam sábios que conseguiram reconhecer a profecia se cumprindo. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Aquilo que foi há de ser, Deus anuncia o fim desde o princípio. Eles reconheceram o rei dos judeus. Então, essa estrela que nós vemos caindo do alto representa um líder político também. Voltem comigo em Apocalipse 8 e vamos ver que outras características aqui nós temos. A estrela caindo do céu sobre a terça parte das fontes das águas. Mais uma vez nós temos o elemento água aqui. Nós sabemos que é um símbolo de multidões, nações, mas eu acredito que a Bíblia quer ser mais específica. Porque nós temos águas aqui, o mar, mas aqui o objetivo não é o foco não é o mar, mas as fontes das águas, ou a água doce. Porque os homens tentaram beber dessa água, mas a água era o quê? Amarga. Então veja, o alvo aqui é a fonte das águas doce. O que significa esse amargo, esse absinto? A Bíblia fala que o nome da estrela era absinto. E por isso se tornou amarga. Existe um remédio natural que os antigos usavam e muitas pessoas usam também. Inclusive, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estava procurando um remédio natural para vermes. Porque eu acho que todo ano nós devemos nos desintoxicar. Porque, sabe, né? A gente come vegetais, verduras e às vezes pode ter lá vermes. E a gente carrega esses bichos no nosso sistema digestivo por muitos anos, às vezes a gente nem sabe que tem. E eu comecei a pesquisar uma forma natural de eliminar os vermes. E eu encontrei algo muito forte chamado absinto, ou em inglês wormwood. E essa planta era usada milenar já, por muitos anos, só que a ciência moderna descobriu que ela é extremamente tóxica ao corpo. Por isso que ela mata os vermes, mas ela é tóxica ao seu cérebro. E quando você usa em dosagens um pouco maior, ela já começa a causar problemas no teu sistema neurológico. Então essa planta, esse absinto aqui, era algo tóxico, era algo que tornava as águas intragáveis. Mas vejam em Provérbios o que esse absinto está representando. Vejam comigo no verso 3. Provérbios 5, verso 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como
absinto agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Então, esse absinto, essa amarguez das águas, é um símbolo da espada, da destruição, da morte. Então vamos anotar aqui, absinto. A estrela vem do alto, traz o absinto. Ou vamos colocar aqui o amargo primeiro, depois o absinto. Amargo. Absinto. E qual que era o alvo? As fontes das águas. Ok. Uma terça parte. Novamente. Irmãos, isso é uma passada rápida. Nós não temos tempo para desenvolver e tomar tempo, porque nós temos só 5 estudos, então tem que ser rápido. Última trombeta dessa noite, a 4ª trombeta. Voltem comigo. Apocalipse capítulo 8. Eu encorajo vocês a lerem o capítulo sobre as 7 trombetas no livro do Ryan Smith. Ali você vai ver os acontecimentos históricos sendo desdobrados. Ele dá muitos detalhes, ele cita muitos autores históricos, fontes históricas, mostrando todos esses eventos ocorrendo na história. Vamos lá então, no verso 12. Verso 12. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, qual que é o alvo agora? Muito bem. Sol, lua e as estrelas. Escurece. Agora, o que significa isso? Sol, lua, o alvo é o sol, lua, as estrelas. Escurece o sol. Aquilo que está no. O que representa o sol e a lua, as estrelas? Abram comigo no livro de Jeremias, capítulo 8. Jeremias capítulo 8. Veja só o que a Bíblia diz no verso 2. E expô-los-ão ao sol. Ok, espera um pouquinho mais. Verso 2. E expô-los-ão ao sol e à lua e a todo o quê? Exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, após quem tinham ido, a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então veja, o sol, a lua, as estrelas é um símbolo do exército do céu. Claro que esse verso está falando da idolatria que Israel cometia a esses astros, adorando a criatura ao invés do Criador. Mas o ponto aqui é que esse exército do céu, sol, lua, estrelas, o povo, eles amavam, eles serviam, eles tinham ido atrás, eles se prostravam, tinham buscado, reverenciavam esse exército do céu. Ok?
Ok? Agora, com essa informação em mente, vai comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. E aqui você vai entender o que o Sol, a Lua e as estrelas representam. Gênesis 37. Começando no verso 9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, eis que o Sol, a Lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então veja que o Sol, a Lua e as estrelas aqui representa a hierarquia do pai, o líder da família, a mãe, a rainha do lar e os filhos. Uma hierarquia. Ok? Bom. Nós temos os símbolos agora, todos desvendados. Agora é só olhar na história e ver aonde eles foram cumpridos. Ou se foram cumpridos em algum momento na história. E quem foram os povos que Deus usou para cumprir com esses julgamentos. Com esses juízos divinos. Veja comigo no livro de Gênesis, capítulo 10. Verso 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações, entre os gentios. Vejam que os filhos de Jafé, Magog, Gog, Quitim, Tarsis, são filhos que viviam em ilhas. As ilhas dos gentios foram dadas aos descendentes de Jafé. Como eram chamados na época de Roma os povos que viviam em ilhas? Vejam comigo no livro de Atos. Veja o que a Bíblia diz. Em Atos, capítulo 27. Verdade, capítulo 28. No capítulo 27 descreve um naufrágio de Paulo. Estavam indo para Roma. O barco passou por uma forte furacão, Euroaquilão, um vento quente, oriental, que vinha do norte da África. Estavam, claro, no mar Mediterrâneo, essa era a localização geográfica.
Veja no capítulo 28, no verso 1, como eram chamados os povos que viviam nas ilhas, os filhos de Jafé. Atos 28, verso 1, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, Mediterrâneo. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo uma víbora, fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Como eram chamados os filhos de Jafé que viviam em ilhas? Bárbaros. Você pode fazer essa pesquisa, é uma pesquisa extensa, mas muito interessante. As nações bárbaras da época de Roma, todas elas têm a sua origem nos filhos de Jafé. Na raça caucasiana, obrigado. Caucasians. Inclusive, Gog foram os pais dos Goths, dos godos, eu acho em português. E se você faz a pesquisa, você vai ver que os bárbaros foram os responsáveis pelas primeiras 4 trombetas. A primeira trombeta foram os godos. Eu acho que é assim que se diz em português, né? Os godos. Gods. A segunda foram os vândalos. A terceira, os hunos. E a quarta? Não, os érulos. Érulos. Todas essas nações têm a sua origem nos filhos de Jafé, ou Jafé. E eles são chamados os povos bárbaros. Foram através desses povos que Deus puniu a parte ocidental do Império Romano. Depois do decreto dominical de 321, e depois que Constantino moveu a capital do Império para Constantinopla, ele enfraqueceu o lado ocidental do Império. E os bárbaros começaram a atacar. E você vê que os godos, eles realmente vieram do norte, da parte do Mar Báltico. Eles viviam nas ilhas, mas no norte, eles vieram do frio, como Saraiva, destruindo e atacando e atormentando o império. Os vândalos, eles combatiam em navios. Quitim, filho de Jafé, Quitim é o mesmo Quitim que nós encontramos em Daniel 11. Vejam comigo em Daniel 11. Daniel 11 descreve a segunda trombeta. Vejam no verso 30. Porque virão contra ele, contra o rei do norte, contra Roma, navios de Quitim, eram os vândalos.
E eles vieram e atormentaram e destruíram uma terça parte, a parte ocidental. A parte sul, que os vândalos tinham a sua base, o seu quartel-general no norte da África, na parte sul do Mediterrâneo e na parte da Espanha. Então eles vieram do sul, o calor do Mediterrâneo, da costa da África. Você pode encontrar isso no Ryan Smith. Eles atacaram a economia ou os navios mercantes? Os navios mercantes, exatamente. Eram piratas, eram vândalos. A palavra vandalismo vem daí. Destruir por destruir. A terceira trombeta, nós temos os hunos. O fato marcante, incrível, os hunos, eles vieram dos Alpes suíços. A fonte de água da parte ocidental do Império Romano. Até hoje os Alpes são tidos como uma água alcalina natural, uma água maravilhosa de se beber. Mas os hunos tornaram essa água amarga pela destruição e espada que eles trouxeram ao Império Romano. E finalmente nós temos os Érulos, o primeiro dos 4 ataques que conseguiram conquistar a capital, a antiga capital na época, a cidade de Roma. E o sol, a lua e as estrelas representam o imperador, os senadores e os cônsuls. Eles tomaram a cidade de Roma pela primeira vez. Então você vê que, sem usar os livros, a Bíblia, ela se sustenta, ela mostra as características das primeiras 4 trombetas. Agora, irmãos, o estudo começa a ficar interessante quando nós começamos a lidar com a quinta, com a sexta e com a sétima trombeta. Porque a partir da quinta, não são os bárbaros que atacam mais. O Império Ocidental já foi punido, destruído. E agora o ataque é no lado oriental. E Deus usa uma outra nação para trazer esses juízos, esse julgamento a Roma. E essa nação, ela aparece nas 3 últimas trombetas, que também são 3 ais. Vejam comigo para nós encerrarmos o nosso último verso em Apocalipse capítulo 8. Verso 13. Antes de nós lermos, você não acha curioso que quando Roma papal ascendeu ao poder, eles removeram os Érulos, um dos chifres, os vândalos, os ostrogodos. Você acha que é coincidência? Apocalipse 8, verso 13. E olhei, e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão ainda de tocar. 3 ais. Que povo é esse que está representado na quinta, na sexta e na sétima trombeta? Nós vamos ter que descobrir isso amanhã. E nós vamos ver como que, juntando as características dos ais, nós conseguimos determinar o que está acontecendo hoje na nossa história, na última geração, na história da igreja, do mundo político, e o papel do Islã, o papel de Roma, o papel dos Estados Unidos,
o papel da igreja nesse último drama do conflito. Vamos encerrar com uma oração. Quão doces são as tuas palavras, Senhor, mais doces do que o mel à nossa boca. Louvamos e engrandecemos o teu nome porque o Senhor removeu o selo. O Senhor foi digno de remover esse selo, para que nós pudéssemos entender esses eventos que transcorreram na história passada e que apontam as coisas que irão ocorrer no futuro. Que ao contemplarmos essa história possamos sentir a necessidade de um preparo mais firme, mais eficaz. Que possamos colocar a nossa vida em ordem, Senhor. Sabemos que o relógio da história está chegando ao fim. O tempo está acabando. E sabemos que o Senhor terá piedade de Sião, porque o tempo de te compadecerdes dela, o tempo determinado já chegou. E é por isso que o Senhor tem mostrado essas verdades incríveis a essa geração, tornando o nosso coração de volta aos nossos pais, cumprindo a mensagem de Elias, o espírito de Elias, movendo o teu povo e voltando os nossos olhos aos fundamentos da nossa fé, às veredas antigas, ao bom caminho. Senhor, que essa mensagem, que ao ouvirmos o som da trombeta no sonido certo, possamos despertar do nosso sono, da nossa condição laodiceana. Que possamos comprar o ouro provado no fogo, para que nos tornemos ricos, para que possamos comprar ou pegar as vestimentas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, e possamos cobrir a vergonha da nossa nudez. E também comprar aquele colírio e ungir os nossos olhos, para que possamos ver através das lentes dos profetas. E que assim a estrela d'alva venha nascer no nosso coração, e que possamos refletir perfeitamente o caráter de Cristo, crescendo à medida da estatura de Cristo, a fim de que o mistério de Deus se cumpra na nossa vida. E possamos ser epístolas vivas, iluminando esse mundo de trevas, indo para lá e para cá, levando a mensagem, mas, sobretudo, vivendo a mensagem. Obrigado pelos momentos de estudo. Obrigado pelas horas sagradas do teu santo dia. A nossa oração é que possamos ter um bom repouso e que essas mensagens e essas verdades possam ter caído e encontrado um solo fértil, irrigado e cheio de nutrientes, para que a semente possa crescer, produzir uma linda árvore com lindos frutos de justiça para o teu reino. Rogamos que o teu Espírito nos acompanhe agora ao nos despedirmos e que nos traga de volta no tempo determinado para continuarmos o estudo da quinta, da sexta e da sétima trombeta. Oramos em nome de Jesus. Amém.